Tudo bem? Este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você já conhece, www.futura.org.br, o endereço que está aí na tela para você. Bom, recentemente uma pesquisa do IPEA provocou polêmica ao divulgar que muitos brasileiros concordavam com a ideia de que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo federal corrigiu dados do estudo, alterando aí de 65% para 26% o percentual das pessoas que concordam total ou parcialmente com a afirmação. De qualquer maneira, considerar que mais de um quarto da nossa população pensa que o comportamento feminino influencia atos de violência como estupro, nos leva a questionar a visão da sociedade sobre os papéis do homem e da mulher. Então esse é o tema do programa de hoje e também vamos discutir iniciativas que trabalham o enfrentamento à violência sexual e de gênero. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a socióloga Fátima Pacheco Jordão, que é conselheira do Instituto Patrícia Galvão. E também conosco, aqui no estúdio, está a Tereza Pesa, ela que é delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. E logo mais a gente também fala diretamente de Salvador, na Bahia, com a Celina de Almeida, que é gerente do Centro de Referência Loreta Valadares. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelo Facebook do canal Futura, que eu vou mostrar para você na tela. Basta você acessar aí facebook.com/canal Futura Oficial, aqui você encontra esse post, que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aí a sua questão, que daqui a pouquinho a gente repercute aqui no estúdio com as nossas entrevistadas. Também pela internet você tem como opção o nosso perfil no Twitter, basta aí mandar sua mensagem no microblog para o perfil que é o @canalfutura, ou ainda você tem como opção o seu bom e velho telefone, ligando para a gente no 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado para a gente, eu começo a conversar aqui com as nossas entrevistadas. Bem-vindas à Conexão, tudo bem com vocês? Muito obrigada. Tudo bom? Obrigada. Vou começar mostrando aqui na tela para você de casa o site do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O pontapé inicial da nossa conversa veio a partir desse dado, né? Já falamos aqui, era 65% divulgado há 2 semanas, do percentual de brasileiros que concordavam aí que mulheres que mostram o corpo demais facilitariam aí algum tipo de agressão. Esse dado foi revisto na semana passada pelo IPEA para 26%. Agora, mesmo assim, quero começar ouvindo de vocês de que forma a gente consegue tentar entender essa sociedade que a gente está inserido, em que um quarto ou mais de um quarto dos brasileiros vitimizariam e, na verdade, colocariam a culpa de uma agressão à própria vítima. Como é que você vê isso? Olha, antes de mais nada, eu chamaria atenção para esse fenômeno que foi o erro do IPEA. Afinal, é um erro de pesquisa, um erro trivial. Eu sou pesquisador e eu sei que isso pode ocorrer. No entanto, causou uma tal reação que provavelmente nós estamos vivendo uma situação de mudança importante na sociedade. De fato, uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal que tem uma enorme tradição de violência contra a mulher. Mas eu estou refletindo um pouco que para haver essa reação neste porte, provavelmente anos e anos de trabalho do movimento de mulheres, de organizações feministas, sobretudo de delegacias da mulher e de trabalho de delegadas, vem trazendo essa mudança na sociedade. Não vamos esquecer que o Brasil está passando por uma transformação. Em junho do ano passado, em São Paulo, houve aquela enorme manifestação por causa de tarifas. E é um movimento que existe na beira da sociedade, que ONGs trabalham nessa direção e de repente explode. Então eu acho que neste momento nós estamos vivendo uma mudança de reconfiguração dos parâmetros da sociedade em relação à violência contra a mulher, independente de erro. Você acabou de dizer uma coisa que eu concordo plenamente, que 26% é muito. É muito, né? Os 65% já causavam um espanto, o dado inicial da pesquisa, mesmo a revisão, 26% é muita gente. Sendo que ainda mais mulheres eram a maioria que tinham sido ouvidas durante a pesquisa, né? Exato. A pesquisa não foi ponderada, ela foi uma pesquisa com amostra de domicílios e acabou resultando um maior número de entrevistas, 66% de mulheres. No entanto, 26% a gente tem que levar em conta. O Brasil é enorme. Então, há pessoas do campo,
pessoas em regiões mais pobres, mais atrasadas, uma população mais velha. O grande falha, a meu ver, do IPEA não foi metodológico, foi analítico, de não publicar os dados por homens e mulheres. Esse 26% certamente entre mulheres cai para 5% e entre homens sobe para 45%. Entre as pessoas mais jovens, a mesma brecha. Entre o sul, sudeste mais desenvolvido e o norte, nordeste mais pobre, certamente os dados desafios de a gente tentar fazer qualquer tipo de radiografia de um país tão grande como o nosso. Fato é que, como você bem disse, Fátima, causou tanta repercussão esse estudo que até a presidente da República foi às redes sociais comentar e dizer que também tinha sido espantado aí com essa reação, com o resultado da pesquisa. Agora eu quero ouvir de você, Tereza, de que forma você que atende diretamente as mulheres na delegacia, como a Fátima já apontou aqui, que foi um grande avanço, né, no Brasil, a gente ter nas últimas décadas aí cada vez mais o aumento do número de delegacias voltadas para a mulher. Como você percebe nos últimos anos a questão das mulheres que têm procurado ajuda, que têm feito denúncias? De fato, o que a gente vê por aí de aumento de denúncias, percepção que aumentaram os casos ou de fato aumentaram as denúncias que as mulheres não faziam antes? Exato. A questão do estupro, na verdade, independe da roupa que a mulher usa, independe da maneira como ela anda, ela rebola, é uma questão de violência, não é nem sexo, não é nem aumento de libido. É uma violência, uma sensação que o homem quer de dominação. Ele quer ser senhor de uma situação. Então, é sempre ligado à palavra violência. Independe de roupa, independe do que ela vai... Se fosse isso, criança de 3, 4 anos nunca seria estuprada, porque não há como uma menina dessa idade de vestir qualquer roupa chamativa ou de qualquer atitude provocante, não tem. Então, antes de mais nada, o estupro é sinônimo de violência. Então, com isso, na verdade, quer dizer, esse índice do IPEA até, digamos, assustou, como a Fátima mesmo falou, mostrou o quanto as pessoas estão ligadas. Só que, na prática, numa delegacia de polícia, o que a gente vê com estupro é violência e não é ninguém que dê razão para ser estuprada. Muito bem, eu quero chamar agora para a nossa conversa também direto de Salvador, lá na Bahia, a nossa entrevistada, que é a Celina de Almeida, gerente do Centro de Referência Loreta Valadares, que é um serviço público e gratuito de prevenção e atendimento psicológico, social e jurídico para mulheres que sofrem violência. Celina, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, querida Cristiana. Quero começar ouvindo de você, então, se o medo influencia muitas mulheres ainda a não denunciar os agressores, a partir da experiência que vocês têm aí na Bahia. Simplesmente o medo. Tem algumas pessoas que elas se calam diante de toda uma questão, todo o âmbito do momento em que ela está inserida, né? Momento cultural, residência. Você sabe que as drogas, o tráfico tem assumido um potencial da sociedade muito grande. Lares, a própria dependência emocional, psicológica. Vemos que pessoas... Como essa violência ela é democrática, ela independe de faixa etária, de criancinhas a idosas. Estamos agora com nossa sede ao lado da delegacia do idoso e periodicamente pessoas atravessam nos trazendo uma pessoa debilitada que seus netos a agridem e usam termos, por exemplo, que agora eu te dou cascudos e te chuto a canela porque quando fizer uma perícia não vai constatar. Tem uma perversão. A gente procura ter um entendimento porque o nível de violência vem aumentando. São feitas muitas campanhas, são feitos muitos trabalhos. Nós aqui trabalhamos com prevenção. Nós vamos às escolas, nós vamos às instituições que nos solicitam, principalmente as instituições de mulheres. Muitas mulheres não sabem que vivem a situação de violência ou que já passaram por situação de violência. Através das técnicas, das palestras, elas até se surpreendem. Tivemos recentemente um curso de defesa pessoal, porque existe nas normas técnicas a promoção, a necessidade do órgão público, da política pública, a fornecer a essa mulher pelo menos uma ferramenta para que ela não entre na situação de violência, ou se entrar, ela pelo menos tenha o mínimo de danos possível. Então, com parceria interinstitucional, conseguimos promover durante um ano esse curso, que foi excelência.
tivemos recentemente uma senhora de 83 anos que concluiu o curso com a gente. Então elas passam a pensar diferente. E os depoimentos dessas mulheres, através de algumas palestras que são inseridas, né, temos a parte física e a parte também de palestras, de trazer para elas conhecimentos de gênero, sociais, direitos, a entendimento do que é realmente a Lei Maria da Penha, o fortalecimento que essa lei veio trazer para a mulher, o peso dessa lei diante de toda essa cultura machista, como a nossa colega acabou de falar. Esse machismo ainda está entranhado até mesmo em nós, como mulheres, né? Nós criamos as nossas filhas ainda, eu tenho uma filha e eu tenho receio de deixar minha filha vir da escola para casa sozinha. Está inserida, é psicológico, é cultural, é difícil de tirar. Muito bem, Celina, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero repercutir 2 pontos importantes do que você mencionou. A primeira questão do medo e segundo a questão mesmo das mulheres reconhecerem seus direitos e se reconhecerem como vítimas de violência, Fátima. Isso ainda acontece muito, né, como a Celina apontou, de não saber que é um direito dela não ser vítima de violência. Exato, os números são muito alarmantes, porque fala-se, e pesquisou-se já, são 90% da subnotificação, ou seja, 90% dos casos não são revelados. O próprio IPEA fez um estudo baseado na saúde, nos estudos do Ministério da Saúde, que mostram que há, no Brasil, 500.000 assaltos, estupros e violência contra a mulher notificados. Ou seja, isso sobe para 5 milhões, multiplica-se por 10, se você contar a não notificação. Os então, que não foram delatados a família. Ainda o grande entrave é exatamente este medo, esta vergonha, esta incapacidade de mudar a situação, que as mulheres têm, nem sempre têm apoio de familiares, nem sempre têm apoio de vizinhos. Agora, veja, o Brasil é exceção. A violência contra a mulher existe no mundo inteiro, mas o Brasil, pelos números, é o país mais atrasado na América Latina. É o país mais violento da América Latina. Nós somos a 7ª economia do mundo. Nós estamos bem atrasados com relação à participação na política. Agora, em relação à violência contra a mulher, nós estamos na rabeira. Aí realmente dá para entender um pouco porque as mulheres não denunciam, talvez haja, dada a intensidade, o impacto desse fenômeno, haja efetivamente uma violência muito acima da média que uma sociedade pode suportar. Agora, um estudo feito aqui no Rio de Janeiro pelo Instituto de Segurança Pública apontou que o município de Nova Iguaçu, onde a Tereza é delegada, ele está ali entre os que mais recebem denúncias de violência contra a mulher. Eu queria uma análise sua que está lá na ponta mesmo, Tereza, de que forma a gente consegue relativizar isso? É porque as mulheres estão denunciando mais, esse medo que a gente está falando aqui, de alguma forma está diminuindo para as mulheres chegarem até a delegacia e fazerem a denúncia? Não, na verdade, a mídia ajuda muito. Esses programas dessa rede de proteção à mulher ajudam muito. Lá em Nova Iguaçu nós temos o CIAM, que é estadual, como uma coordenadoria que é da prefeitura. Na área, a minha delegacia é em Nova Iguaçu, mas nós temos atribuição em Nilópolis, Mesquita. Na região da Baixada Fluminense? Queimados, não, são esses 5 municípios. Em Nilópolis tem a Casa da Mulher Nilopolitana e tem em Mesquita também. Mesquita, então, está dando um salto de qualidade em matéria de prevenção contra a mulher. Eles têm, assim, um interesse muito grande sempre a gente está se reunindo, eles estão chamando, porque isto é muito importante. Eles estão indo às escolas, eles estão nessa rede de proteção, as mulheres têm, porque elas vão à delegacia, fazem o registro da ocorrência criminal. Agora, esse apoio, o apoio psicológico, o apoio jurídico, é na rede, é que elas têm essa proteção. E também as casas-abrigo, que também é a própria Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha que surgiu aqui, quer dizer, em 2006, aqui no Brasil, é o terceiro país que tem uma lei específica contra a violência da mulher. A primeira lei que surgiu foi na Espanha, a segunda foi na Monróvia e a terceira é a nossa Maria da Penha, que foi, na verdade, uma penalidade
porque não conseguiu. A vítima Maria da Penha, que em 1983 foi vítima do marido que tentou matá-la, forçou um assalto na casa, foi a polícia denunciar que ela estava morta e ela não estava, quer dizer, aí foi que começou, só que nada acontecia contra ele. Um mês depois, eu acho, ele tentou matá-la outra vez, embaixo do chuveiro com choque elétrico também, ela não morreu e mesmo assim não conseguiam prendê-lo. A história de Maria da Penha a gente acompanhou bastante aqui, inclusive ela já veio aqui no Conexão Futura. Pois é. E foi um paradigma, de fato, para a questão dos direitos da mulher e da prevenção contra a violência. Exatamente. E, então o Brasil, a OEA, a organização, porque eles foram pedir ajuda lá fora e foi uma penalidade de fazer uma lei específica. E agora, desses 3 países, a nossa lei Maria da Penha é considerada a melhor delas. Muito bem. Bom, a gente está falando tanto aqui sobre denúncias e as mulheres buscarem seus direitos, perderem o medo, chegarem a relatar. Então, vou mostrar para você na internet um site onde você pode ter outras informações sobre os direitos da mulher, que é o da Secretaria de Políticas para as Mulheres. É um site que é o spm.gov.br, que está aí na sua tela. Inclusive, aqui já tem o destaque para o Ligue 180, que é a Central de Atendimento a Mulheres, telefone que atende em qualquer parte do Brasil, telefone gratuito da Secretaria, onde você pode, a partir dali, chegar ao local mais próximo a você para fazer essa denúncia pessoalmente, se quiser. Mas então, tome nota aí, ligue 180. Bom, e pela internet também você pode mandar o seu recado aqui pra gente, participar do Conexão Futura, mandando mensagens pro nosso Facebook, pro nosso Twitter ou ligando pra gente. Tem várias mensagens já chegando aqui pra gente. Vou começar a ler algumas delas. A Jéssica e a Tatiana Francisco, as duas pelo Facebook. Obrigado, meninas, aí pela participação, dizendo aqui que não concordam com o fato que as roupas que as mulheres usam sejam motivos de abusos sexuais, que muitas sofrem. E aí uma pergunta da Grace Laporte também pelo Facebook. Obrigado, Grace, pela participação. E ela coloca aqui, assim, em relação a essa discussão toda em torno da pesquisa do IPEA, do erro, da divulgação de 65%, 26% de pessoas que concordaram ou não com essa afirmação. Ela pergunta se, de certa forma, isso ajuda a trazer uma reflexão, pelo menos a discussão está sendo posta. Você concorda com isso, Fátima, de que a matéria está sendo discutida, a sociedade se mobilizou para falar do assunto? É inédita. Essa reação a um erro de pesquisa, e isso ocorre várias vezes ao longo de anos, esta reação é absolutamente inédita, está sinalizando um outro referencial para a questão da violência contra a mulher. E eu vou dar um parâmetro com relação a pesquisa contra pesquisa. Uma pesquisa realizada na mesma época que o IPEA, uma pesquisa realizada por nós e pela Secretaria de Políticas da Mulher, do Ministério da Presidência da República. Essa pesquisa mostrava algo até mais grave, que é o seguinte: nós perguntávamos se a violência reiterada poderia levar ou costuma levar a assassinatos de mulheres. E 70% responderam que sim. Portanto, é uma situação que a população já está percebendo como mais grave do que o tratamento que o poder público está dando, a quantidade de delegacias de mulheres, o equipamento das delegacias das mulheres, as carreiras dos profissionais da delegacia das mulheres não tem equiparação com a gravidade desse fenômeno. Bom, vou voltar a chamar agora para a nossa conversa diretamente lá da Bahia, a Celina. Você continua nos ouvindo bem, Celina? Continuo sim. Então eu queria ouvir de que forma aí vocês em Salvador conseguem se articular também com municípios do interior do estado da Bahia, né? A gente falando um pouco aqui sobre o trabalho de prevenção, sobre as discussões aí na sociedade sobre o combate a esse machismo extremo, o combate à violência contra a mulher. Como é que vocês têm se articulado com municípios menores fora de Salvador? Bom, como nós somos uma superintendência que está ligada diretamente à Prefeitura Municipal de Salvador, nós estamos ligados ao gabinete do prefeito. Nós somos a SPM municipal. Essa articulação é feita assim pela SPM estadual. De vez em quando até nós formamos uma parceria e eles levam o grupo daqui, do centro de referência, para outras instâncias, para Camaçari, alguns bairros, algumas cidades, né? E nós levamos esse conhecimento. Hoje mesmo estão técnicas nossas lá em Jequié, falando, mostrando o que é a política pública para mulheres, levando esse entendimento para alguns grupos específicos da sociedade, associações de domésticas,
pessoas da área da saúde, dos postos, estão sendo construídas também. Aqui em Salvador estamos construindo um documento que serão abertas até o ano de 2015, mais 2 centros de referência, porque a periferia é onde, né, nosso colega falou, onde mais acontecem, onde mais são divulgados, onde mais as mulheres têm a coragem de ir às delegacias. As DEANs aqui, elas atendem uma média de 600 denúncias mês. Né? Poucas dessas mulheres vêm ao centro de referência. O que é uma violência específica? São as pessoas dos seus amores. Às vezes essas pessoas vão às delegacias e elas querem que a autoridade pública simplesmente diga, não faça mais isso. Porque há um receio, é algo muito interior, tanto que temos o atendimento psicossocial para essa mulher. Estamos com algumas atividades para um grupo de reflexão, Estamos com um grupo de mulheres que é diferente do grupo de reflexão, onde elas interagem com algumas ações emocionais, com algumas dinâmicas para empoderamento. Ela tem que levantar sua autoestima, ela tem que decidir esse momento até, infelizmente, de sair da violência. Se a violência com certeza. Física, esse posicionamento da mulher é fundamental. Mas quando a violência é do seu interior. E esse acompanhamento da mulher, esse posicionamento dela, na verdade, por isso é tão importante, como você está citando, esse acompanhamento multidisciplinar, não somente ser feita uma denúncia, mas que essa mulher seja acompanhada, né, para que esses traumas de ter sido vítima de um tipo de violência sejam trabalhados. Infelizmente, o nosso tempo aqui já está voando. Quero agradecer a Celina, então, por ter participado e conversado com a gente diretamente da Bahia. Obrigado, Celina, e bom trabalho para você. Obrigada, Cristiano. Deixa eu registrar aqui, antes da gente encerrar, algumas participações, como da Fátima Abreu, dizendo sobre a questão da pesquisa do IPEA, né, se o órgão errou, ele tem que justificar, mas ela disse que temos que incentivar uma campanha de conscientização do respeito à mulher quanto à violência, e diz que as leis têm que ser mais rigorosas. Outra participação aqui também do Alexandro, também pela rede social, falando em legislação. Aqui a Tereza já citou a Lei Maria da Penha. E ele pergunta se vocês concordam aqui que, de certa forma, a lei não é cumprida estritamente. Você concorda com isso, Fátima? Concordo. Eu acho que não há equipamentos para que ela seja cumprida e, sobretudo, há uma brecha entre a polícia e o judiciário. Quer dizer, o caso é bem apurado, pode até ser bem encaminhado, mas na hora do julgamento, na hora do juizado de base, ele é desqualificado, como foi desqualificado a violência, o assassinato da mulher e mãe do seu filho, do goleiro aqui do Rio de Janeiro, não me lembro o nome dele. O Bruno. Agora, a grande Goleiro questão, eu acho que poderia fazer avançar bem este assunto, na forma não só de campanha, mas de conscientização, é se esse assunto fosse abrigado pelos partidos e ele refletisse nas eleições desse ano. Quer dizer, como é que os candidatos, deputados, governadores, futuro presidente ou presidenta, encara esse assunto e como é que quer fazer em relação a políticas e leis. Muito bem. Uma outra participação aqui da Nanda Torres pelo Twitter. Obrigado, Nanda, pelo seu recado. Ela pergunta se esse assédio nos transportes públicos, em casas noturnas, que também vem sendo muito discutidos, né, recentemente na mídia, se podem ser considerados estupros. Como é que isso é visto na delegacia quando chega uma denúncia de assédio em um local público, Tereza? Não, o estupro, para ser caracterizado como estupro, tem que haver violência ou grave ameaça. Seria, no caso, então, um assédio sexual. No caso sem violência ou grave ameaça, não há que se falar em estupro. Então, aí seria que tem um tipo penal como assédio sexual, mas estupro não. Muito bem. Assédio sexual é penalizado, não é? Mas não tanto quanto o estupro. Mas também o agressor, nesse caso, ele pode ser levado a um julgamento, isso pode ser levado até a justiça, ele pode ser preso. De fato, a gente também tem que incentivar aqui que casos de agressão, mesmo não sendo estritamente uma violência sexual, caracterizando o estupro, também deve ser denunciado. Com certeza, mesmo que não seja um caso de uma prisão em flagrante, alguma coisa, vai responder a um inquérito policial que depois torna-se um processo penal, uma ação penal, ele vai, de qualquer forma, vai ser penalizado. Agora, o estupro não, o estupro é uma pena bem mais crime hediondo, né? Bem mais forte, agora tem que ter a violência ou a grave ameaça. Deixa eu mostrar rapidamente. Diga lá, Fátima, a gente está encerrando, mas pode concluir. Eu queria pegar um gancho da questão do metrô.
Houve também uma novidade nos últimos 10 dias. As mulheres começaram a gritar, houve perseguição, alguns homens ajudaram a prender. Isso ocorreu no metrô de São Paulo. Isso é a primeira vez que ocorre. Efetivamente, a gente está vendo sinais de mudança. De fato, a sociedade se mobilizando para essa questão. Tá reagindo. É isso aí. Rapidamente em casa para você, um site importante para você acompanhar mais questões voltadas para direitos da mulher. Acompanhe aí no site agenciapatriciagalvão.org.br. Esse site que está aí na tela para você, agenciapatriciagalvão.org.br. E o telefone que eu quero deixar para você, já que falamos tanto aqui também sobre empoderamento da mulher, em fazer denúncia, é o 180 que já falamos, repetindo então, esse telefone da Secretaria para a Política para as Mulheres do Governo Federal. Infelizmente o nosso tempo já estourou aqui, então Tereza e Fátima, muito obrigado pela presença hoje no Conexão Futura. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu espero você aqui sempre de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, ao vivo ou nas nossas reprises, 00:30 ou às 7 horas da manhã. Um abraço para você e até a próxima.